Olá people, sejam todos bem-vindos ao vosso canal Moza Agricultura. E se você ainda não está subscrito no canal, daqui estás à espera, subscreve-se já e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo dentro desse canal. E hoje nós temos um debate muito interessante com o tema: como maximizar a rentabilidade de produção dos produtores em momentos de pandemia. Claro, é isso mesmo, como se pode maximizar a rentabilidade da produção dos produtores em momentos de pandemia. E temos aqui diversas plataformas onde está a acontecer o debate sobre este tema, mas em referência temos o grupo de WhatsApp, ou seja, os grupos de WhatsApp, na verdade são vários grupos que estão a debater o mesmo assunto. E nós vamos fazer uma transmissão dos conteúdos que está sendo debatido dentro desses grupos e inclusive também no Facebook. Portanto, subscreve-se no canal se você ainda é novo e vamos ler os nossos comentários para ver até que ponto nós vamos chegar a uma determinada conclusão. Portanto, se você é a primeira vez que está a assistir esse vídeo, também pode colocar o teu comentário aí embaixo, concordando ou discordando com alguns dos comentários, ou também colocando o teu simples comentário e nós vamos ler. Começando aqui com o Dionísio Marindurai, exatamente, ele tinha citado os extensionistas de saudações. A Covid-19 é uma realidade e durante esse período de pandemia o setor agrário é um dos setores que vem sofrendo graves consequências. Com ponto de partida, na sua opinião, como se pode maximizar a rentabilidade da produção dos produtores em momento de pandemia? Juntos para um debate virado para o grupo-alvo, nesse caso, os produtores. E o Bento Vilanculos, ele diz o seguinte: será que nesse momento temos que olhar na rentabilidade ou no aumento da produtividade? Apesar de produzirmos para render... Não, deixa eu começar aqui a fazer uma transmissão diretamente do WhatsApp, exatamente. Estou a fazer uma transmissão do WhatsApp, depois vou compartilhar convosco também, aqui mesmo dentro desse vídeo. Será que nesse momento temos que olhar na rentabilidade ou no aumento da produtividade? Apesar de que produzimos para render de uma forma econômica, mas estamos numa altura em que a economia está paralítica. O Marindurai diz: pergunta interessante, mas na minha opinião, produtividade sem rentabilidade é a mesma coisa correr atrás do vento, ou não nos levará a lugar nenhum, é perda de recursos. O herdeiro, ele diz o seguinte: o que acontece neste momento? O poder da compra é muito fraco, devia-se investir na cadeia de valores. O Bento Vilanculos volta dizendo o seguinte: certo, mas olhemos neste momento, se conseguimos como produtores a atingir a oferta no mercado. Se eu mesmo não consigo ter pão, por que pensar em dar pão ao vizinho? Devíamos olhar sobre a economia de escala e também recorrer na história. Temos que ter hábito de vender o excedente, apesar de gastar recursos que são escassos economicamente. O Bento Vilanculos, ele diz o seguinte: cadeia de valor, engenheiro, sério? O valor vem da qualidade e da produtividade. O Marindurai diz: na sua opinião, nós como autores do setor agrário, o que podemos fazer para melhorar a cadeia de valores, rumo ao aumento da lucratividade nesse período de pandemia? O Bento Vilanculos vem concordando. Pois é, Marindurai diz o seguinte: pois é, sem qualidade é difícil exigir o preço alto, mas será que os nossos produtores, quando comparado com os da região, não têm qualidade ou não está a ser valorizado? O que nos falta é a política que nos resta para que o nosso produtor alcance a rentabilidade adequada. Será que é a política que nos resta? Onde está a falhar mesmo? Essa foi uma pergunta que lançada por Dionísio Marindurai. E o Mahaka, se não estou em erro, ele diz o seguinte: na minha opinião, a economia está em reestruturação e isso cria desordens e, por sua vez, dificuldades, mas essas dificuldades abrem espaço a novas oportunidades. É preciso que as pessoas nos diversos setores se organizem para poder participar na reestruturação da economia e assim identificarão-se as oportunidades e com um canal próprio dar sugestões. No caso da Zona Sul, há muita produção de hortícolas, que os mercados principais de chá e zempeto, caixa de tomate chega a custar 300 neste momento, e aí o produtor não tem retorno. Quem diz isso é o herdeiro. O Bento Vilanculos diz assim: reformar as políticas no setor agrário é o que nos falta, na verdade. É o que o Bento Vilanculos diz, né? E o Mahaka diz: as melhorias numa economia são desenvolvidas a médio e longo prazo, não a curto prazo.
O Schwarzenegger William, ele diz o seguinte: em primeiro lugar, deve-se mudar as políticas de governação. Não basta apenas concentrar a população a falar, vamos aumentar a produção e produtividade. Tudo isso depende de 1. Investimento. 2. Mercado consumidor. Mas em que investir? Em o que investir? Máquinas para agricultores, tratores, etc. Insumos agrícolas, sementes certificadas, variedades tolerantes à seca e doenças. Deveria-se existir uma lei que proteja o produtor no que tange à venda dos produtos. Nota B, não se justifica uma cabeça de repolho está a custar no exato momento 50 a 70 meticais para o consumidor final, mas o produtor na hora de levantamento vende uma cabeça 20 a 25 meticais. O produtor sai sempre a perder. Certo? E é o seguinte, caros ilustres extensionistas, quem diz isso é o SMAT. Nós sempre falamos da qualidade e quantidade de produtos agropecuários. Isso é o que está sempre nas nossas línguas. Mas antes, porém, temos que ter em conta que se produzirmos bastante alimentos, será que temos um mercado garantido? Pois os produtores rurais, que são o nosso grande foco, não possuem certificados de qualidade para que possam colocar seus produtos nas prateleiras dos grandes supermercados ao nível do país. É o que acontece a maior parte do excedente agrícola acaba deteriorando. No final de tudo, o produtor é quem sai a perder. As políticas de governação são de caráter macro e não micro, portanto, não depende do país. Quem diz isso é o Marraca novamente. Ou por outra, o governo devia intervir no mercado, porque chega uma dada altura que há escassez desse alimento. E às vezes eu concordo com isso, que o governo sim deve intervir no mercado. Porque às vezes o preço de equilíbrio não acontece assim. Isso vamos deixar para os outros. Fazer reforma. Não, vamos deixar para os outros não, mas vamos deixar para depois. Fazer reforma nas políticas agrárias. Certo, é por isso que se criou esse grupo. E agora, como ultrapassar essa triste realidade? Porque é lógico que se continuarmos assim, a agricultura nunca avançará. Assim quem diz é o Marindo Raio. O I Am The Best enviou um artigo, mas isso vamos ler depois, porque acredito que é um artigo que não está relacionado com o debate. Bandeira ele diz o seguinte: antes de correr para procurar a maximização da rentabilidade, devíamos nos perguntar se existe demanda para a produção que será feita, visto que estamos em um momento de pandemia e muitas pessoas perderam seus empregos ou estão com salários reduzidos. Diz assim o Rogério Jazz: para maximizar a rentabilidade da produção dos produtores, primeiro temos que ter em conta eles querem dizer o fornecimento, escreveu mal, mas ok, da matéria-prima de qualidade, olhando para o poder de compra dessas matérias-primas pelo produtor, tendo em conta que agora registrou-se uma ligeira subida de fatores de produção do setor agrário, adubos, pesticidas, entre outros. Segundo, garantir a assistência a esse produtor durante a implementação de uma determinada cultura ou espécie animal. Terceiro, criar meios comerciais para a venda do produto final. Produto bruto ou processado. Isso é verdade. Às vezes os produtores produzem aquilo que produzem e não têm vias de acessos, digamos, estáveis para fazer o escoamento dos seus produtos. É um ponto interessante do Jazen. Thanks, mano, Jazen. Nisa volta dizendo o seguinte: qual política deveria ser reformulada? Porque na verdade, se continuar assim, não vamos a lugar nenhum. Ele pergunta e eu não sei se esse não sou eu, é como a pessoa gravou no WhatsApp. Ele diz que o nome dele é eu. Então ele diz assim: boa noite, ilustre, responde pelo nome do Daniel, sou da opinião de produzirmos algo segundo o preço no mercado e a demanda nessa época. É o ponto de vista dele. E o Smart volta dizendo o seguinte: aí já temos que começar a pensar que não só basta produzir, mas também pensar em como conservar o nosso produto. A maior portal dos nossos produtores não detém de armazéns que possam suportar a conservação do excedente agrícola por mais de 3 meses.
Sabendo que há culturas como tomate, alface, couve, repolho, cenoura, pimenta, cuja conservação depende muito de armazéns que possuem altas tecnologias para tal, e o nosso governo não detém meios financeiros para essas infraestruturas. O Schwarzenegger vem agradecendo pelo artigo que foi compartilhado, mas fala sobre uma oportunidade de emprego. O Manaceira, não sei se é o Manaceira ou a Manaceira, não sei se é homem ou mulher, mas Manaceira diz o seguinte: boa noite, ilustres. Não entendi muito de política, ou não entendo o que ele quer dizer, mas vendo os comentários aqui deixados, me remete a dizer que o governo não vai mudar as políticas enquanto os produtores continuarem a falar por eles próprios. Isso é verdade. 2. Em algum momento os nossos cidades nem enxada têm para um extensionista. Isso é verdade. 3. Os produtores produzem, mas a falta de indústria processadora de produtos é um fator que deixa a desejar na produção. Isso é verdade. 4. Então devemos sempre olhar a demanda antes de produzir. 5. Precisamos de ter voz para que os nossos fazedores de políticas ouçam do realmente precisarmos para maximizar a produção. Isso é verdade. O Marindoré vem dizendo o seguinte: bela abordagem, mas sabendo a maioria dos produtores em Moçambique estão no setor agrário como a primeira alternativa de sobrevivência e consequentemente um hábito cultural, como nós, autores do setor, podemos contribuir para a melhoria da vida do produtor, ciente de que a produção e produtividade sem lucro não é fazer agricultura. Claro, uma produção, ou seja, uma produção que não garante rentabilidade, não estás a fazer nada, temos que ganhar, mano, temos que pensar no taco, mano. Rogério Jazz vem dizendo o seguinte: acredito que sempre existiu a demanda de produtos no mercado. Olhando para o nosso país, não temos condições para a conservação de produtos agrícolas que a qualquer momento podemos responder a assuntos de escassez dos produtos no mercado acabado dependendo da exportação. O Bento Vilanculo diz o seguinte: aqui não podemos nos pôr nas capas, colega. O Bento Vilanculo diz: aqui não podemos nos pôr nas capas, colega. Somos quase muitos agrônomos, porém a pergunta que faço é: por que o vendedor, ou seja, o revendedor, quando chega nos impetos, pergunta: é tomate nacional ou sul-africano? Porque nós pouco exportamos e muito importamos? É uma pergunta boa. Vamos revisar as nossas políticas, é o que ele deixa no final de tudo. Quem diz isso é o Bento Vilanculo. Thanks, mano, Beto. Mano, Bento nesse caso. O Smart diz o seguinte: é certo, é por isso que criou-se esse debate. Okay, que ele vem dizendo o seguinte em cima do comentário: é assim, doutor, no meu ponto de vista, o país já produz. As políticas agrárias que devem ser difundidas atualmente devem ser de valorização da produção nacional, certificação dos produtores em termos de qualidade para que possam competir no mercado nacional, assim como o alastramento de fábricas de agroprocessamento, pois até então as grandes fábricas pertencem ao setor privado. Isso é verdade. E onde o setor público ficará? É uma pergunta colocada por Mano Smart. Thanks, Mano Smart. O herdeiro diz: mas neste momento nem se trata de tomate importado, mas sim de produção nacional. Eu acho que ele estava a tentar ter um comentário que falava sobre tomate, os impetos ou whatever. E pessoal, eu vou parar um pouco esse vídeo. Esse vídeo tem aproximadamente 20 minutos e até 20 minutos. Portanto, publicar 20 minutos o vídeo vai ser muito longo. Então, para quem quiser a outra parte deste vídeo, o vídeo estará disponível no canal daqui a pouco com o mesmo título, mas simplesmente a diferença vai estar em parte, né? O outro vídeo vai ter parte 2 e também haverá parte 3 e parte 4, que é um debate que aconteceu no outro grupo de extensão, mas com o mesmo tema. Portanto, fique ligado ao canal que brevemente vamos colocar parte 2, 3, assim como parte 4. E também haverá diversos debates dentro do canal, assim como eu já havia dito que também haverá debates em vídeo, né, lives. Portanto, estamos simplesmente a lutar para que a gente possa chegar nos 1000 subscritos, para que isso possa acontecer. Assim que a gente chegar nos 1000 subscritos, vamos começar a fazer lives aqui no YouTube.
Então, se você não está subscrito no canal, subscreve-se já, porque a sua subscrição é muito importante. E até ao próximo vídeo. Não esqueça de deixar o vosso comentário, deixar sugestões em termos de tema, conteúdos que vocês gostariam que fossem abordados dentro desse canal. Obrigado e fui. Paulo.